Relativamente ao comportamento deste governo, Dr. William, há uma coisa que nós nunca afloramos devidamente. É preciso que nós digamos aqui se esse país tem governo ou não tem governo, se tem presidente ou não tem presidente, porque tudo quanto temos vindo a assistir, esse país anda à deriva. Porque o presidente da República, que em última instância é o responsável de tudo, porque ele é o titular do Poder Executivo, ou está em falência cerebral, ou precisa de uma reanimação cerebral. Porque não faz sentido, mas não faz sentido absolutamente nenhum, alguém projetar obras megalómanas como refinarias e não conseguir resolver o problema de meia dúzia de pessoas. Estes angolanos seriam os mais prioritários do que qualquer outro negócio que fosse. Porque dividir as pessoas ou tratar as pessoas como o governo provincial, na pessoa do governador, não sei se é governador, se é um mero comerciante que responde em nome do governo da província, e a empresa de conveniência, que todo mundo sabe quais são as ligações, tratar as pessoas, os angolanos, desse jeito, eu penso que é uma violação gritante de direitos humanos. E isto deve indignar a qualquer cidadão. Porque eu tenho vindo a controlar este presidente da República, por isso que eu digo, ou está em falência cerebral, ou então o senhor precisa de reanimar o cérebro, porque ele não tem memória nenhuma. Tantos angolanos morrem nesse país, nunca o senhor se dignou em apresentar, pelo menos, voto de solidariedade. E estamos a ver angolanos a sofrer e a morrer aqui no Zango, com a empresa próxima a ele, com pessoas próximas a ele, aliás, ele é quem os manda, e não resolve o problema das pessoas. Vejam o que é caricato, que é separar, levantar muros hoje altos para separar as famílias. Eu penso que isto é de crimes, contra a humanidade tão grosseiros como esses crimes que o Dr. William foi revelando, a União Europeia ou a França praticar contra os africanos. Eu penso que nós não precisamos de um estrangeiro que nos venha maltratar. Bastava o governo do MPLA, o que está a fazer aqui. Isto é prova inequívoca de que nós estamos diante de um governo, não diria irracional, porque a irracionalidade até tem limite, um governo criminoso. Eu não posso consentir, não posso conceber, não posso acreditar que, afinal de contas, o problema do Zango ainda prevalece. Quando, afinal de contas, há dinheiro para fazer projetos megalômanos, anunciam-se obras para serem inauguradas, não conseguem arranjar um lugar para acomodar um compatriota, Dr. William. Mas este país é mesmo assim? Aqueles nossos antaños que lutaram por esse país, sacrificaram por esse país, deram vida nesse país, é mesmo para isso? É para o MPLA oprimir este povo? Mas esta é a minha opinião. Muito honestamente, eu penso que é dos temas mais importantes, porque tem a ver com direitos humanos, tem a ver com a vida das pessoas. Aquele clamor, aquele pedido de clamor que ouvimos, as crianças a chorar, a falta de água, a falta de bens de primeira necessidade, e cercar as pessoas por aquele muro. Eu penso que o João Lourenço tem que refletir, porque o João Lourenço pode ele estar convencido que ele vai fazer obras megalômanos da altura do céu, mas fica-lhe mesmo com este passivo ou com este atributo de ter sido o homem que destruiu o país. O João Lourenço destruiu o país, não só em termos de danos morais, danos materiais, mas ele está a quebrar o país de todas as maneiras.
morrem pessoas, destruiu as empresas. Não há hoje uma micro, não há hoje uma pequena, não há hoje uma média, tudo está destruído. Mas este senhor, assim, quer continuar nesta vida até quando? Portanto, não há... havendo instituição dos homens, eu penso que Deus também tem que fazer a parte dele. Porque nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que isso continue para mais alguns dias. Não é possível. E para justificar os gastos desnecessários, então ele recorre ao passado para fazer uma réplica da Assembleia do Povo. É assim que era no tempo da Assembleia do Povo. Cada província tinha aí a sua célula, chamava de Assembleia do Povo, o que hoje não justifica porque os deputados agem em nome de grupos. E os grupos parlamentares são formalizados na Assembleia Nacional. Quando há uma atividade, o grupo desloca-se em todo ou mandata um grupo para poder fazer a fiscalização. O que a presidente da Assembleia deveria ter tomado consciência era acionar aquela cláusula que proíbe o deputado exercer a função fiscalizadora ou fiscalizativa. Não sendo isto, aquele espaço que ela inaugurou é um dinheiro gasto, até porque por uma razão. Eu sei que eles fizeram isso em todas as províncias, mas para a província de Cabinda, onde o MPLA só tem um deputado, veja, onde o MPLA só tem um deputado, não sei que tipo de condições vão lá levar. E não sei qual é o impacto na sociedade cabindense. Como também não vejo impacto no Zaire, onde também o MPLA foi copiosamente derrotado, que também não vejo aqui em Luanda o que pode se fazer. Portanto, nós estamos aqui a perder tempo com esse tipo de pessoas, porque não querem avançar, não querem dar passo para frente. O que é necessário nessa altura, o que é imprescindível que se faça nessa altura, é a institucionalização das autarquias locais. De maneira que haja a abertura e haja aquilo que o professor Freitas do Amaral chamou de devolução do poder ao povo, para o povo, naquela circunscrição administrativa, poder decidir, tomar decisão e fazer fazer parte ativa da vida política ou da vida pública. É isso que devia ser feito. Então, eu, quando vejo uma presidente de um órgão de soberania a prestar esse tipo de serviço, mais uma vez digo, essa gente anda perdida na navegação. Não tem capacidade, não tem criatividade. Aliás, estão completamente esgotados. Porque tudo aquilo que é necessário que se faça agora, eles não conseguem fazer. Não conseguem fazer. O mal é que ficam colados ao poder, ficam fixados no poder, como que se fossem os prediletos de Deus para governar. Porque isso já devia ter sido afastado há muito tempo. O MPLA é o principal problema que Angola tem neste momento. Podemos falar de coronavírus, podemos falar de paludismo, mas o principal problema de Angola chama-se MPLA no poder. E só com esse partido fora do poder é que Angola terá de reiniciar o terra start. Não haverá capacidade de resistência e o que pode haver, de facto, são convulsões sociais. É ali onde esses ditos iluminados, governantes, pensam que eles, como já estão empoderados, já têm dinheiro nas contas nos bancos estrangeiros, o problema não lhes vai afetar. Mas Deus escreve direito por linhas tortas. Aqui ninguém vai pagar a conta de ninguém. Cada tostão que eles roubam ao angolano, cada sangue que eles deixam derramar e cada vida que se perde em Angola estará diretamente ligado ou proporcionalmente ligado a cada um desses indivíduos e eles vão ter que pagar por isso. Porque nós estamos diante de uma ameaça latente, uma ameaça muito grave. Doutor William, veja só o nível de delinquência como subiu. Veja só o nível de manifestações. Esses níveis significa que a pobreza, então, ou a miséria, então, vai se alastrar.
E porque aqui em Angola já não temos a classe média, já está desaparecida. E isso vai afetar os tais que chamam de classe alta, e esta classe alta é esta que anda também foragida porque tiveram tanta coisa obtida por ilicitudes. Muitos já estão também a preparar as viagens. Portanto, Angola está à deriva. Angola anda à deriva. É preciso que haja alguém que, de facto, que comece a fazer engenharia para tornar Angola um bocadinho viável ou colocar Angola nos caminhos. O MPLA teve a oportunidade de criar essa ilusão de construir obras para roubar o dinheiro do angolano e deixar o angolano pobre. E depois julgar o angolano, humilhar o angolano, subjugá-lo como que o angolano fosse acéfalo. Este é que é o nosso grande problema. Acéfalos são esses que estão nas vestes de governantes que não sequer conseguem pensar o mínimo para dar no seu povo. O mínimo para oferecer no seu povo. Hoje, aqui mesmo em Luanda, onde estamos, isso está tudo mal. Por isso é que eles, até casamento, preferem que os filhos vão para Paris ou para Coimbra. Porque nem sequer têm o mínimo de condições para o seu povo desfrutar. Isto não é governação, Dr. William. Nós falamos de governação noutra realidade. É verdade que a Europa sempre nos atinge, a Europa sempre nos sacrifica, mas ainda assim é o exemplo que nós temos que tirar, a maneira como constroem suas sociedades, a maneira como dignificam a vida dos seus compatriotas. Agora, nós estamos diante de um lacaio que simplesmente pensa no lucro e pensa em vender a pátria, pensa em vender o angolano. E para maltratar o angolano não lhe falta tempo. Para proteger o estrangeiro, isto é que muito mais fazem. É isso que nós estamos a ver, que até o próprio governador de Luanda, que seria o mais interessado na gestão do espaço e na gestão dos recursos humanos, que nessa altura são as populações, em garantir condições de habitabilidade condigna, está à frente ou está atrás do governador de Benguela, que é o gestor da Umatapalo, para tirar comissões. E para isso o povo pode morrer, não se importa. Isto é governação da onde? Quer dizer, nós estamos diante de um grupo que não raciocina, assaltaram o poder e só fazem gestão do poder pelo poder. Agora, juízo que tomem, porque não temos juízo. Isso não é governação que estamos aqui a ver, não é governação. E o Presidente da República, agora, Presidente da República, deveria, de facto, reconhecer o seu fracasso e demitir-se, porque ele não tem capacidade política para aguentar a dimensão da Angola. A Angola atingiu uma dimensão, quer em termos de problemas, como na proporção para encontrar solução, para mitigar o problema, não consegue. Isso não está em acaso do João Lourenço. Queira me desculpar, eu sou cidadão, eu conheço a estrutura do homem, não pensa no nível em que nós desejávamos. Não está aí. Não está aí. Basta ver as palavras, basta ver os pronunciamentos, basta ver o posicionamento, basta ver a maneira dele agir. Isso não está correto. Nós precisamos de um presidente preocupado, comprometido, e um presidente que pense rápido e que pense muito. Um presidente que, de facto, seja o espelho, o exemplo, o dinamizador, o protetor, o defensor dos direitos humanos. Todos estamos a sofrer. E também um ponto de reflexão para que amanhã ou no futuro breve tomamos a decisão definitiva, afastar este grupo de indivíduos que só são nocivos para o poder, ou o governo, ou o país, e termos uma escolha que nos possa, de facto, conduzir para a liberdade, para a conquista dos direitos humanos e, com gente humilde, começar a trabalhar do simples para o complexo, porque nós temos problemas de base, não evoluindo tanto nessas mentiras, embora nas mentiras do satélite, que não há satélite nenhum, e não haverá refinaria até a data prometida. Vamos lá chegar, não haverá refinaria.